A deferência faz a diferença. Palavra que quase não se usa mais, né? Deferência. E nos dois sentidos. Não se fala a palavra e não se aplica essa palavra. Quando eu fui chamado para falar sobre esse assunto, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso falar? Porque em relação à questão da honra, né, a gente hoje vive um tempo em que a própria palavra honra é uma palavra desconhecida. Se nós observarmos que jovem menciona a palavra honra, né? Então parece que a palavra honra é uma palavra antiga, parece que ela é uma palavra em desuso, né? E ela é tão necessária, inclusive, para convivência. Primeiro porque como é que você vai aprender algo de quem você não respeita? Então, todos nós sabemos alguma coisa porque nós honramos alguém. Nós seguimos a pessoa nas redes sociais, nós sentamos no banco de faculdade para aprender o que ela tinha para ensinar, nós fomos à casa dela para pedir um conselho, ou seja, todo o degrau que nós tivemos de mudança foi porque nós nos submetemos a uma orientação e nós honramos alguém. Porque como você vai receber algo, como você vai aprender algo de alguém que você não respeita? Daí, quando a gente vê, por exemplo, um jovem ou uma jovem que enfia os pés pelas mãos, por quê? Porque honrou a pessoa errada. Né? Então, desculpa que tem várias coisas, mas conseguiu achar? Qual o nome? A deferência, isso, a deferência faz a diferença. E aí, diante dessa situação, o que pelo menos eu observo para a gente, né, como homens e como homens de Deus? Eu costumo dizer que o protagonismo feminino não tem ocorrido tanto por uma iniciativa das mulheres, mas eu entendo que tem ocorrido mais por uma ausência masculina. É claro que assim, não fiz nenhuma pesquisa, não sou... tá bom, tá ótimo. Isso, foi diferente. Eu, por exemplo, não... Fica a critério, vocês sabem. Tá? Aí, eu, por exemplo, não fiz nenhuma pesquisa, não conversei com nenhum antropólogo, eu não fiz pesquisa com nenhum sociólogo, mas para mim está muito claro que o protagonismo feminino não é só porque a mulher quer protagonizar. Eu entendo que a mulher hoje em dia, ela olha e fala o seguinte: se eu não protagonizar, a casa vai pro buraco. Cadê o homem? Não é? Então, se a gente, por exemplo, for observar, né, é aquele caso, se, por exemplo, há uma discussão no Arraial Batista, né, que, assim, embora tenha havido uma decisão favorável ao Ministério Pastoral Feminino, há uma resistência muito grande, uma discussão muito grande, e geralmente eu falo com as pessoas o seguinte: será que se os homens fossem mais protagonistas, será que de repente a mulher teria tanta preocupação em relação a algumas situações? Em relação ao caso de a mulher muitas vezes assumir a casa, será que ela faz isso só porque ela, assim, eu quero mandar, quero fazer acontecer? Ou será que de repente não vem aquele sentimento assim: se eu não fizer, quem vai fazer? Entende? Será que diante de algumas coisas que estamos passando hoje, não é pelo fato de o homem, ele não ter honrado a própria palavra homem? O que é ser homem hoje? Eu lembro que no meu tempo de garoto, quando a gente estava discutindo algum assunto e que pairava alguma dúvida, geralmente alguém falava assim: não, estou dando minha palavra de homem. Por exemplo, nós aqui, né, com a idade que nós temos, pelo menos com exceção dele, acho que todo mundo aqui já tem mais de 40, né? Né? Então, aí nesse caso, né, aí, em relação a isso, o que acontece? Nós escutamos isso. Hoje, se você falar a palavra de homem para o garoto, você não dizer nada, é a mesma coisa. Eu não sei se dá para entender, eu não tenho desrespeito por essa nova geração. Eu só fico pensando, como eles vão aprender alguma coisa se eles não aprendem a respeitar o outro.
Por exemplo, eu cresci entendendo que eu não podia xingar palavrão perto de um adulto. Não precisava ser velho. Um adulto era suficiente. E se de repente o adulto fosse falar uma coisa para minha mãe, o adulto já gozava de fé pública. Hoje, pelo contrário, a criança ela desrespeita o adulto, e se o adulto falar assim, não faça isso, os pais vão brigar com o adulto. Então assim, a gente está vivendo um tempo da cultura, desculpa de ir no contraponto da proposta da igreja, mas a gente está vivendo a cultura da desonra. Sim. E aí, pelo fato de estarmos numa cultura de desonra, a gente tem o mundo que a gente tem. Porque observa bem, eu fico pensando no meu tempo de garoto, quando assim, olha, você não vai fazer, você não vai para tal lugar, você não vai sair, e não saía. E a questão não tem a ver se você está numa idade que dá para você bater na sua mãe, é a sua mãe, e mãe era um negócio sagrado, tanto que se você quisesse brigar com alguém no meu tempo de moleque, era só xingar a mãe. Hoje o próprio filho xinga a mãe. Verdade. Entende? Aí você olha e verifica o seguinte: como a gente vai para frente se a gente não sabe honrar o outro? Por exemplo, vou pegar o seguinte, é uma coisa simples. Claro que, obviamente, eu estou sem pastorear, então eu estou dando meus pulos para trazer o meu dinheiro para dentro de casa. Eu trabalhava só na igreja, e nisso que eu trabalhava só na igreja, agora eu estou com 45 anos de idade, no mercado de trabalho eu já sou um vovô, né? E aí, nesse caso, eu estou me reinventando. Aí eu faço um negócio aqui, um negócio lá e tudo tal. E aí, por exemplo, talvez alguém pense, mas que tanto que ele filma? Porque eu fico conhecido na internet, quando eu for vender meu livro, todo mundo já me conhece. Entendeu? Aí, por exemplo, se você observar, existem pregadores superiores ao Silas Malafaia. Mas como ele ficou décadas na televisão, parece que ele é a cereja do bolo. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele não tem qualidade. Eu só estou dizendo que, assim, com a televisão, ele era o cara que aparecia. Com o surgimento da internet, ele já não tem mais, o mesmo brilho que tinha. Estou falando do aspecto humano. E aí, o que acontece? Eu falei, opa, beleza, vou lá. Aí vi, estou com caixa, estou só uma caixa, vi na fé. Aí nisso eu falei, estou levando meus livros, revista e tudo, tal, aquela coisa todinha. E aí, de repente, eu poderia pensar o seguinte: poxa, aí a gente, aquela coisa de, que nem eu fui pregar numa igreja, a primeira Batista Miguel Couto, e aí o pastor veio conversar comigo, sobre a questão de pouca gente e tal. Eu falei, cara, eu sou pastor também, eu calço pelo sapato, a gente sabe como é que é. A gente sabe que, por exemplo, você, digamos, numa igreja batista, sábado é um dia difícil, enquanto numa Assembleia de Deus é mais fácil. Só que, em compensação, na Assembleia de Deus você tem que dar oportunidade para todo mundo. Eu não sei se não desse oportunidade para todo mundo, eu não sei se a casa ficaria cheia. Faço votos que sim, mas não sei. E aí, a gente que é batista, a gente não faz isso. A gente ensaiou, vai cantar o quê? Então, assim, a gente é um pouco mais seletivo para dar oportunidade. E aí, é um negócio que a gente já está acostumado. Agora, por exemplo, observa bem, se eu tivesse aquela mentalidade do tipo, poxa, mas eu queria tanto, que tivesse tantas pessoas e tudo e tal, eu estaria desonrando vocês. Já viu, por exemplo, aquele culto que você vai, que o dirigente desce o cajado dos que vieram por causa dos que não vieram? Eu não sei se vocês já viram o culto assim. Que assim, aí a mesma vontade que você tem é de falar assim, filhão, tudo bem, você está dando bronca, tá certo, mas está dando bronca na pessoa errada, entendeu? E aí, e aí, por exemplo, se eu minimizasse isso, eu poderia estar desonrando vocês. E nisso que eu estou desonrando vocês, o que acontece? Eu perco a oportunidade de ser edificado. Porque ninguém recebe nada de quem não respeita. É como, por exemplo, você é um pastor. Você tem um monte de conselho para dar. Mas se a sua ovelha não te reconhece, ela deixa de aprender contigo. E aí uma pessoa que de repente não é a sua ovelha, mas que respeita você e aprende com você, chega e fala o seguinte, rapaz, olha, meu pastor me deu um conselho, eu consegui isso, resolvi aquilo outro. E aí o que o cara ainda fala? O pastor dá orientação para os outros e não dá para as próprias ovelhas. O miserável não percebe que é ele que não reconhece. Entende como é que é o negócio? Então, a gente muitas vezes
está dando cabeçada. Porque ou a gente está honrando a pessoa errada, ou a gente está desonrando quem teria algo para dar para a gente. É como, por exemplo, aquele casal que já está com seus 20, 30 anos de casado, aí agora a vida está um pouquinho melhor, a situação está mais estável, aquele negócio todinho. Aí de repente o indivíduo ele não tem mais aquela honra pela esposa que lutou com ele lá atrás, que agora ele está com um carro com ar-condicionado, mas ela pegou busão com ele, entendeu? Agora eles estão com casa, 2 andares, mas ela morou no quartinho com banheiro. E aí, por ele não honrá-la, aí o que acontece? Vou pegar um caso com uma amante. E aí eu gosto de falar para as pessoas, geralmente a amante não troca as fraldas depois que a gente fica velho. E aí nesse caso, é muito comum o cara voltar para a mulher quando ele está velho, quando ele está velho e está doente. Né? E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que a gente hoje paga pela falta de honra que deveria ser dedicada a alguém. É aquele conselho da mãe que a gente não ouviu, ou seja, não honrou. É aquela dica do pai. Por exemplo, o pai fuma e fala assim, meu filho não fuma. Meu pai fumava. Eu falo, é muito burro, né? Porque é o seguinte, o pai justamente por ter fumado, por estar pagando na própria carne o fato de ter fumado, o idiota, o imbecil não consegue perceber, desculpa aqui a palavra, ele não consegue perceber que é o seguinte, gente, o meu pai tem mais do que autoridade para falar, porque ele pegou o ônibus errado e ele não quer isso para mim. Mas aí o dono faz o quê? Ele pegou o ônibus errado, eu vou pegar também. Parabéns, entendeu? Então eu não sei se dá pra gente perceber que devido a essa questão de não honrarmos, aí é o caso da menina que namora o cara errado, porque não escutou o pai, é o caso do rapaz, né, que de repente vai com amizades erradas, aí, e é interessante, né, porque depois que ele vai preso, quem vai visitar não são os amigos, é a mãe que ele não escutou. É interessante isso. Quando ele está lá no hospital, né, devido a ele estava lá tirando uma onda de motinha, aquele negócio todinho e tudo e tal, e aí quando ele está lá, né, fazendo cocô na comadre, tá fazendo aquela coisa, quem está lá cuidando é a mãe. Não é o brotinho que estava de cabelão e de shortinho andando com ele. Mas ele não honrou quem ele devia honrar. Ele honrou uma pessoa que apareceu outro dia na vida dele e já saiu. Porque agora que ele está com a perna toda afundada, agora que ele está todo arrebentado, por que ele vai ficar com ele? Agora a mãe não, a mãe está lá. Percebe que a gente tem a tendência de honrar a pessoa errada? E aí é importante a gente observar isso. Quer ver? O cara, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu estava muito chateado com o meu chefe, eu discordava muito dos valores dele, até que eu li um artigo na revista Você S.A. que dizia o seguinte, o seu chefe é uma porta. Então não adianta, por exemplo, eu trabalho aqui, meu chefe está ali. Gente, aquele cara é uma oportunidade para eu ir para um outro setor, porque ele pode me atrapalhar. Aquele cara é uma oportunidade para eu ser promovido, porque ele pode me atrapalhar e pode me ajudar. Aquele cara ali, né, ele tem algo para oferecer que eu preciso. Mas aí o que eu faço? Eu junto com a peãozada para detonar o cara. Eu não estou dizendo que ele não merecia ser detonado, eu só estou dizendo que assim, eu estou sendo burro. Por quê? Porque eu estou colando com gente que não pode fazer absolutamente nada por mim, e eu estou deixando de ter aquele sentimento de honrar aquele cara ali que pode fazer alguma coisa. Aí o que alguns falam? Puxa saco. Não é puxa saco. Não é puxa saco. Até porque se bobear, aquela pessoa que está do meu lado falando mal do meu chefe, é aquela que pode depois chegar para ele e falar assim, fulano bem falou isso. Embora ela não vai dizer que ela provocou o assunto. Aí, mas por que eu tenho que não sei o que lá, ele não é melhor do que eu, não sei o que tá, ele não é, mas é meu chefe. Tudo bem, o meu pai não é o melhor pai do mundo, mas a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que você viva bem, e tenha uma vida longa. E vamos observar bem o que está acontecendo com a juventude de hoje, que não acontecia com a minha juventude com a mesma frequência. Minha irmã, muito obrigado. Pode reparar, quantos hoje vão chegar aos 40 anos? Quantos jovens hoje vão chegar aos 50 anos? Poderia até chegar, porque a farmácia está aí para ajudar a gente, né? A gente não morre mais, né? É só farmácia agora, né? E eles fazem um remédio que é o seguinte, por exemplo, eu não te tiro de vez a enfermidade,
Mas também não deixa você morrer, você continua contando. E nesse caso, não é pesquisa não, tá, gente? É só uma observação aí. Aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, observe bem comigo. Por exemplo, o indivíduo ele poderia, hoje em dia, atividade física, medicamento, alimentação, um monte de orientações que nós não tínhamos. Ele poderia ter uma vida com muito mais qualidade, mas pelo fato de ele não honrar pai e mãe, vive pegando o ônibus errado. Ah, ninguém faz a minha cabeça. Tá bom, tá legal. Então a Coca-Cola gasta não sei quantos zilhões aí de propaganda, sendo que ela já tem um mercado consolidado, que quem é concorrente de Coca-Cola, né? E aí o que acontece? Aí, por que gasta esse dinheiro todo, se ninguém faz a cabeça de ninguém? Por quê? Por que se gasta tanto dinheiro com propaganda na televisão se ninguém faz a cabeça de ninguém? Porque se até o Facebook agora tem postagem que tu pode pagar para fazer o negócio viralizar, se ninguém faz a cabeça de ninguém? Por quê? Então eu não sei se dá para perceber que assim, o camarada, ninguém faz a minha cabeça não, mãe. Não faz. Daqui a pouco está preso. Daqui a pouco, por exemplo, está com um problema sério de saúde, daqui a pouco está todo complicado, tudo porque não ouviu um conselho. Isso eu ainda não falei na questão do trato da gente na igreja. Eu estou falando só de uma coisa que assim, como a gente não tem mais isso, a gente acaba trazendo essa mentalidade para dentro da igreja. Eu costumo dizer que o pastor não resolve o problema de pai. O que acontece? Tem gente que aprende errado em casa e pensa que a igreja é a casa dele. E aí qual é a situação? Vai sempre ter problema na igreja. Por quê? Porque quando tomar uma chamada vai dizer que o pastor é ditador. Não está acostumado a obedecer, não está acostumado a atender. Aí acha que pode falar com um irmão de 60 anos como se estivesse falando com uma criança. Porque ele não aprendeu a tal da deferência. Respeite os mais velhos. Eu, por exemplo, cresci ouvindo uma frase: um homem respeita o outro. Hoje ninguém respeita ninguém. E aí nisso, por exemplo, quando você vai ver, o cara tem 2 metros de altura, é fortão, faz arte marcial, aquele negócio todinho. Aí vai pagar a sugestão pro outro, vai, puxa um negócio brilhante assim, acabou o grandão. Se ele honrasse as pessoas, ele teria respeito e evitaria a morte. É verdade. O que acontece com a gente hoje? A gente está sempre achando que a gente é o centro do universo. E a gente não é, basta uma diarreia para provar isso. É verdade. A gente não é o centro do universo, mas a gente quer ser. E quando alguém diz pra gente que a gente não é, aí magoou, a gente fica triste, né? E eu lembro, por exemplo, nos meus 20 anos de idade, meu pastor, eu acho que não era nem só ele era comum na época, ele não era muito de facilitar o público, né? E aí nisso, era muito difícil ter uma oportunidade. Geralmente eu pregava no culto evangelístico, porque ninguém ia de tarde para pregar mesmo na praça, né? Eu era fominha de pregar, então eu ia e pregava. Ou então tinha o retiro de jovens, eu torcia para o seminarista não ir. E aí, vez por outro seminarista não ia, eu pregava também. Então eu era daqueles caras que assim, eu estava em todos os cultos, ia na casa da velhinha, não a velhinha que dá lanche, porque a velhinha que dá lanche lota. É outra velhinha, né? E aí nisso, eu ia na casa da velhinha porque eu sabia. Se não tiver ninguém, irmão Roberto, você pode dar uma palavra aí? Claro! Então, ou seja, eu cavava o meu púlpito. E eu dou glória a Deus porque o meu pastor era assim. Porque eu, por exemplo, isso aqui para mim, gente, tem um valor incrível. Para mim isso aqui tem uma importância incrível. E aí, onde eu quero chegar? Quando a gente faz isso, a gente honra. A gente honra. É como, por exemplo, eu não precisava tentar preparar um visual para vocês, aquele negócio, não precisava. Mas é aquele caso, digamos, se eu tivesse sentado aí, eu gostaria de ouvir o ensino bíblico em prático. E eu gostaria que o pregador se esforçasse para alcançar a minha mente. E não tivesse aquela coisa assim, quem quiser me acompanha. Não. Porque o próprio Deus, ele faz o que com Moisés? Bota uma sarça lá pegando fogo, a sarça não se consome. Quando Moisés presta atenção, Deus, opa, agora eu falo. Você está prestando atenção? E a gente muitas vezes vive falando, mas não se esforça, inclusive para atrair atenção. É como, por exemplo, por que eu estou sempre pregando com o celular? Porque está todo mundo no celular. Essa hora tem muita gente no celular.
Às vezes no culto tem gente no celular. No trânsito, antigamente tinha um outdoor ali, né? Por que outdoor? O cara não olha mais para lá. Não devia, mas ele olha para o celular enquanto dirige. O mundo está no celular. Então o que eu faço? Eu quero honrar a minha geração. Não é a minha geração, eu tenho que ficar assim, vou procurar o pastor Roberlano. Não, negativo. E eu só tenho a ganhar com isso. Minha mãe faleceu, mas ouvindo os conselhos dela e guardando no meu coração, eu só tenho a ganhar. Meu pai, por exemplo, é de uma época bem lá de trás, nasceu em 1942. Ele não conhece boa parte das tecnologias que eu conheço, mas ele com certeza, se chegou aos 76 anos, ele tem algo para me ensinar, porque muita gente não chega à metade da idade dele. Então, percebe a importância da tal da deferência. O irmão é mais velho do que eu, tudo bem, eu tenho faculdade, ele não tem. Tá legal, ele sem faculdade chegou onde chegou. Custa ouvir? É aquele caso, né? É como, por exemplo, estou cortando um dobrado aqui, liderando esses juniores e tudo e tal. Pô, vou conversar com o pastor. Ah, mas o pastor, o caso dele é a igreja, é mais fácil, né? E aí, olha só, se para você está complicado correr com quem corre a pé, como é que vai ser quando Deus te colocar para correr com quem está a cavalo? E aí a pessoa não consegue perceber isso. Ela não consegue perceber que assim, se eu honrar o outro, eu consigo aprender do outro. O outro vai ter prazer em me ensinar. Se eu honrar o outro, ele vai me apresentar o caminho das pedras. Se eu honrar o outro, ele vai ficar feliz só porque eu procurei. Se eu honrar o outro, né, o que vai acontecer? Eu consigo a amizade dele. Por que, por exemplo, eu peguei esse texto aqui? Porque o próprio apóstolo, primeiro que você vai reparar, que no primeiro versículo, ele está dizendo o quê? Eu rogo pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês, né, que depois dele falar várias coisas a respeito da justiça de Deus, ele fala, olha, pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, Deus não está querendo animal morto, Deus está querendo a sua dedicação. E como é que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse sacrifício é o que ele chama de culto. Ou seja, esse culto não está relacionado à cantoria e à palavrório. Esse culto está relacionado à vida. Então, eu tenho que fazer o quê? Honrar a Deus no trânsito, em casa, na internet. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho que honrar a Deus em todas as áreas da minha vida. Porque aqui é uma expressão de toda uma semana. Eu não passo a minha semana vivendo a moda Bangu, com todo respeito aos moradores de Bangu, e venho para cá como dizer assim, o culto tem que ser animado. Não, sou eu que venho animado. Eu sou o templo, eu sou a arca. Então, é que a presença de Deus está em mim e está comigo. Então, não é aqui que tem que acontecer, é aqui que tem que acontecer. Porque se aqui não acontecer, aqui pode acontecer, mas eu ainda vou dizer assim, estava sem graça hoje. Não vamos esquecer, gente. Judas andou com Jesus. Caim conversou com Deus. A questão não é Deus estar falando, a questão é eu estar ouvindo. E aí, a gente, por exemplo, vai observar, né, que ele fala isso e fala para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. E qual é o padrão do mundo hoje? Não respeitar ninguém. Qual é o padrão do mundo? É proibido proibir. Qual é o padrão do mundo? Ninguém pode mandar no coração. Qual é o padrão do mundo? O que eu quero é ser feliz. E nessa brincadeira a gente acaba com a saúde, porque a gente come o que não deve, afinal quer ser feliz. A gente acaba com a família, a gente acaba com um monte de coisa na vida da gente. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, esse é o padrão do mundo. A quem interessa esse padrão do mundo, além do diabo? Os produtores de cultura. Porque como eu estava falando hoje, numa aula de evangelismo que eu estava dando, a menina que rebola na internet, ela sim, está ganhando dinheiro, produzindo cultura, mas a minha filha rebolando junto com ela não está ganhando nada. Entende como é que é o negócio? Ou seja, é interessante isso, que assim, quem joga lixo lá pra gente assistir, tá ganhando dinheiro.
Agora a gente que está consumindo lixo, a gente só está deixando de estudar, a gente está deixando de trabalhar, a gente está deixando de cuidar da saúde. Por quê? Porque a gente está comendo lixo, a gente está assistindo lixo, a gente está ouvindo lixo e a gente está se transformando em lixo. Tudo por quê? Porque se o pastor falar, ele é antiquado, ele vive no planeta igreja, ele não sabe o que é o mundo real. E aí minha mãe, mamãe não sabe de nada, meu pai está velho. Ele, cada um, eles não sabem o que é o dia de hoje, o tempo de hoje. O mundo mudou. E aí nessa brincadeira a gente tem o que a gente tem. Um pessoal cheio de violência e lascívia. Né? E aí, como por exemplo, eu lembro do meu casamento, quando a gente casou não tinha televisão. Quando eu fui para a lua de mel, que uma irmã que tinha uma casa em Rio das Ostras, deu uma casa pra gente, a gente foi e não tinha nem colchão nem bujão em casa. Quando a gente voltou, alguém tinha arrumado um colchão, alguém tinha arrumado um colchão e bujão de gás. Porque para mim o importante era a Gisele. Gisele é minha esposa. E aí o que acontece? Para mim o importante era isso. Hoje, a rapaziada quer casar, tendo no primeiro ano de casamento, ou no primeiro mês de casamento, o que os pais demoraram 30 anos para construir. É verdade. Aí o que acontece? Qual é a preocupação principal? Você não vê procurar o pastor por uma orientação espiritual. Você não vê procurar para ter um conselho. Se bobear, estão transando por aí, indo para o motel depois que termina o culto. E aí, quando chega perto do casamento, vai procurar o pastor para falar da cerimônia e pede uma breve palavra. Até porque tem muita visita, tem muita gente importante, não sei o quê, e essas pessoas podem se ofender. E aí, quanto que gasta na festa? Aqui. E aí gasta um dinheirão e fala, pastor, não convida a igreja, porque a gente só pode ter 100 pessoas. Entende? No meu tempo era um baré, um top da igreja toda, a gente come um salgadinho, está todo mundo feliz. Mas aí acontece, isso é preocupação. Quando a preocupação deveria ser, como é que eu faço para viver a vida 2 quando o inverno chegar? A TPM, o desemprego, a febre do bebê, o estresse, quando tiver que trocar a fralda do sogro ou da sogra, porque essas coisas vão acontecer. Mas como essa molecada não respeita e não honra, não busca conselho pastoral. É o pastor que tenta se meter. E aí, como é que tá? E aí, não sei o quê. E aí, ou seja, é o pastor que fica fuçando, por quê? Porque não procura orientação espiritual. E aí, por quê? Porque a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando a casa cai, aí bate na porta da mãe. Quando a casa cai, aí procura o pai. Quando a casa cai, aí vai para o gabinete. Quando não era para ser assim. Mas é um pessoal que não honra. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a deferência faz a diferença. Porque qual é o jovem que prospera? É aquele jovem que senta ali com coroa e começa a aprender um ofício. Aí de repente o coroa não tem ninguém na família para deixar a herança. Aí a loja que tem, ele prefere deixar para o cara que não é filho dele, porque o cara que não é filho dele é que está trabalhando com ele, o filho não está. Entende como é o negócio? Aí, por exemplo, você olha para situações em que assim, aquele garoto ou aquela menina que honra o outro, o que acontece? Está ali batendo um papo com a irmã está mentoreando e tal. Quer saber? Vou largar o fulano, minha filha, olha só, eu, Joaquim, Campos Anjos, Paraná, passando por isso, passando por aquilo e tal. Olha só, tenta pegar esse caminho, tenta fazer isso, tenta não sei o que lá, faz assim, faz assado. Como ela honra, aí é diferente. Aí eu não sei se dá para perceber que, por que eu vim aqui no versículo 2 antes de comentar o 10? Porque o padrão desse mundo é o que acaba mexendo com a gente. O que é ser homem hoje? Ser homem hoje é você estar aí, né? Por exemplo, fazendo, tocando terror, fazendo. O que é ser mulher hoje? O que é ser jovem hoje? Não é mais a Bíblia que diz. É esse padrão que está aí. Só que, por exemplo, se você observar, os ricaços mesmo que produzem cultura pra gente, eles têm família tradicional. Pra gente eles querem um negócio assim, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Mas eles têm família tradicional. Eles passam lixo pra gente assistindo a televisão. Mas os filhos deles não assistem alguns programas na televisão. Sabe por quê? Porque como o dono da barraca que vende cachaça, a cachaça é para ele fazer dinheiro, não para ele beber. Beber é pro infeliz que está lá na porta dele. Entende como é que é o negócio? É isso que assim, se nós honrássemos mais o pai e a mãe,
se nós honrássemos mais os nossos irmãos, se nós honrássemos mais a esposa que está casada com a gente, se nós honrássemos mais os nossos filhos, se nós honrássemos mais os nossos pastores, se nós honrássemos mais as pessoas que sentam todo dia para nos ouvir pregar. Ou de repente, eu estou aqui cantando para Jesus, tá bom, mas quando eu estou cantando desafinado, quem está incomodado com o som desafinado é o irmão. E o irmão está lá todo culto, escutando. Faz um Ré maior aí eu canto em Fá sustenido. E aí, nesse caso, por exemplo, é um tipo de situação, acontece muito disso. A pessoa acha que está abafando quando não está. E aí, por exemplo, a gente às vezes não honra. A gente não honra as pessoas. Quando, por exemplo, a Bíblia fala o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser tratado? Meu filho, às vezes, tem 2 anos só, 80 centímetros. Quando ele fica cheio de raiva e tudo tal, eu seguro ele nos 2 braços e falo assim, não faz isso. Talvez alguém diga, mas ele não está entendendo. Não interessa se não está entendendo. Toda vez que ele agir desse jeito, ele vai ter uma reação minha diferente. Papai abraça, papai pega no colo, papai dá beijo, papai ri. Agora, vem com hostilidade, vai tomar uma trava. Tem que aprender que é isso que vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso treiná-lo para a vida. Ele vai pagar sugestão para alguém no trânsito. Ele sabe quem é aquela pessoa que vai sair do carro ali para pagar a sugestão? Não sabe. Mas como não respeita ninguém, aí não vai respeitar o cara. E aí quando vai ver que a sua morte sem necessidade. Estava indo para a praia, estava indo jogar o futebol, teve a vida interrompida. Por quê? Porque ele não aprendeu a honrar. E aí lembra o que eu falei? O pastor não resolve o problema de pai. Tem coisa que a gente tem que aprender em casa. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente já vem, a boca já está torta por causa do castigo. É toda uma luta para desfazer algumas coisas. E aí tem coisa que é só milagre. Porque tem irmão que ele vai ser chato até morrer. Ele não vai mudar. E você vai ter que viver com ele. Não fala o nome, só pensa. E aí nesse caso, eu não sei se está para perceber, que é o seguinte, cara, você tem que amar. Amar. Porque não adianta. Porta do coração só se abre por dentro. O que você pode fazer é se blindar das ofensas, da agressividade. O que você pode fazer é se afastar, não ficar muito perto, já que ele só dá patada. É o que você pode fazer. Agora ele só muda se ele quiser. E isso começa como? Lá atrás. Lembra? Pai, mãe, televisão, internet. É a cultura que projetaram para a gente. E aí, nessa situação, voltando agora para o versículo 10, aí ele está dizendo que, como desdobramento de uma nova mentalidade, ele fala, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Por exemplo, quantos de nós já não vimos aquela situação de quando alguém vai bater no cara, não bate porque o irmão está perto? Então aquela ideia de que somos irmãos. Quando, por exemplo, os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, o que Abraão faz? Olha, você pega um caminho, eu pego o outro. Nós não podemos brigar, porque somos irmãos. Somos irmãos. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que se dedicar. A gente tem que fazer algo pelo outro, com amor fraternal. Como o seguinte, como se nós, já que somos irmãos, precisamos o quê? Olha, conta comigo. Aí eu pergunto, quantas vezes alguém honra a gente dizendo assim, como é que você está? Porque aquele caso, né? A gente de repente olha para o irmão e fala assim, se eu tivesse a sua vida, eu não teria problema. Olha o seu carro, não sabe nem se o carro está na busca da pensão, mas olha o seu carro. Entende? Seus filhos estão com saúde. Não sabe se de repente o médico deu um diagnóstico. O fato do irmão não contar o problema dele para você não quer dizer que ele não tem problema. Mas a gente sempre acha que todo mundo é mais feliz do que a gente. E acha que o problema da gente é um problema mais grave que o de todo mundo. E aí é para a gente se dedicar ao outro com amor fraternal. Eu lembro que uma vez fui visitar uma irmã e ela falou assim, ninguém veio me visitar. Eu falei, ninguém? Primeiro que eu tinha ido, né? Aí eu olhei dentro dos olhos e falei, ninguém? Não, teve um ou outro. Eu falei, sabe irmã fulana de tal, que veio aqui, está com problema no casamento. Sabe a irmã fulana de tal, está tratando de saúde, não sei o que lá. Sabe a irmã fulana de tal, trabalha em 2 empregos, cuida dos avós que estão doentes e ainda está se preparando para casamento.
Olha quanta luta seus irmãos têm. Se você cuidasse dos seus irmãos, você saberia disso e não teria falado mal deles. Mas percebe que quem reclama é quem não cuida. Porque se cuidasse, saberia da luta do irmão e não cobraria. É verdade. Porque se eu soubesse que o meu irmão está com um tumor no cérebro, eu não ia reclamar dele não me visitar. Mas como eu não sei, porque eu não estou nem aí para o meu irmão, eu digo que meu irmão não me visita. E aí Paulo está dizendo que, olha, dediquem-se uns aos outros. Ah, porque a igreja não faz nada por mim. A igreja só faz o que seus membros fazem. Eu gosto muito de usar uma frase que tem gente que fica chateado, pastor. Quando eu digo o seguinte: a igreja faz o que os membros fazem. A igreja é o que os membros são. E a igreja tem o que os membros doam. Então é aquele negócio: se todo mundo é roda presa, a igreja é roda presa. Ah, mas a igreja tinha que fazer o bonito. A igreja não é uma instituição à parte. A igreja é a reunião dos irmãos. Então, se todos os irmãos são fumantes, vai estar um cheiro de fumaça dentro da igreja, meu Deus do céu. Ou seja, a gente, como igreja, é o que cada membro é. Então, se eu quero que minha igreja melhore, eu preciso melhorar. Só que como eu não quero melhorar, porque melhorar dá trabalho, eu prefiro acusar a igreja. Eu sou tão burro que eu não consigo perceber que eu estou acusando a igreja, estou falando de mim. E aí, nesse caso, observa bem, né, aquela questão de, peraí, que tal um cuidar do outro? Ah, mas ninguém cuida de mim. Faz a sua parte. Naquele grande dia, Deus vai conversar contigo sobre você. Vai conversar comigo sobre mim. Vai conversar com o pastor sobre ele. O tempo que eu estou analisando se ele é bom pastor ou não, é o tempo que eu deveria estar analisando a minha vida. Porque eu não vou dar contas se ele foi bom pastor ou não. Eu vou dar conta da minha vida. É que nem porque o irmão está fazendo besteira, o pastor vai dar conta disso. O pastor dá conta do que ensinou. Porque se fosse assim, Deus tinha que dar conta de Caim. Jesus tinha que dar conta de Judas. A questão, peraí, pelo amor de Deus. O pastor ensinou. Se ele ensinou errado, Deus vai pegar ele. Mas agora, se o pastor ensinou certo e o cara não atendeu, o pastor vai fazer o quê? Então percebe que assim, eu preciso cuidar da minha vida. Eu já sei que o sistema de saúde não é muito legal, então eu tenho que fazer de tudo para não entrar lá. Não adianta falar mal do SUS. Não adianta falar mal do hospital público. Não adianta falar mal da prefeitura. O que eu tenho que fazer é cuidar da minha vida para precisar o mínimo possível do Estado. Mas aí acontece, a pessoa ela está fazendo e acontecendo e está esperando que alguém cuide dela. Aí percebe que a recomendação aqui não é assim, esperarem ou esperem a dedicação dos outros. Não, é dediquem-se. Dediquem-se. Porque se virar cultura, como é a proposta da igreja, se virar cultura, o que vai acontecer? Ninguém vai ficar desguarnecido. Por exemplo, suponhamos, digamos que de repente, todos os irmãos que não vieram tiveram um problema. Deu um pé d'água, encheu a casa, furou o pneu, cachorro mordeu, filho foi para o hospital, neném está com sarampo. Digamos que cada um tem um problema. Aí suponhamos, né, que, perdão, seu nome? Edson. Digamos que de repente o Edson vai, pega o celular, manda um WhatsApp, né, e fala assim: pô, cara, aconteceu alguma coisa? Porque eu vi que teve aquela chuva e tudo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque o que o camarada muitas vezes pode estar esperando? O Edson vai ligar para falar assim: vacilou, hein? Esperava você lá, eu precisava de você. Porque a igreja tem disso. Às vezes você precisa de alguém para tocar, precisa de alguém para cantar, e às vezes a pessoa não vai e nem diz que não vai, né? E aí, por exemplo, suponhamos que de repente, e aí o que aconteceu e tudo tal? Já deu uma quebrada, que a pessoa não está esperando isso, né? Até porque na maioria das vezes a gente também não faz isso pela pessoa. E aí nessa situação, aí o outro amanhã faz com o Edson. Aí amanhã um faz com o outro, depois um faz com o outro. Agora o cara que só fica assim: porque a nossa igreja, porque a igreja. Esse cara, ele além de não ajudar a igreja a melhorar, ele está promovendo a cultura da desonra da própria igreja. É aquela pessoa que cospe no prato de come. Eu estou malhando o pastor que teve um corredor de hospital comigo. Eu estou dizendo que o pastor que tomou conta da minha família, que esteve junto ali, cuidando do meu pai doente, estou dizendo que ele nunca fez nada pela igreja. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando as pessoas a espalharem fake news. Eu estou dizendo que minha igreja não tem amor. Peraí, eu não estou lembrando do dia que eu estava desempregado e foi um grupo de 4 irmãos na minha casa com bolsa de compra. Como é que eu tenho a cara de pau de dizer que minha igreja não tem amor? Minha igreja pode não ser perfeita,
Mas entende como a gente tem dificuldade de honrar? E aí aqui ele está dizendo, dediquem-se. Ele não está dizendo o seguinte, esperem dedicação. Ele está dizendo, dediquem-se uns aos outros. Como diz aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E aí nisso, um se dedica ao outro, com amor fraternal. Somos irmãos. Quem eu falo falando é o irmão da igreja. Não, é meu irmão. É meu irmão. O que sobrar para ele, sobrou para mim. Tinha uma música que eu cantava no meu tempo de Unijovem, né? A Unijovem era uma organização que existia, né, para a juventude, né, um negócio assim. E aí nisso a gente cantava, meu irmão, tu és importante para mim. Pois através de ti, Deus pode falar comigo. Tuas lutas também são minhas. Minhas bênçãos também são tuas. E vale muito para mim o teu amor. Venceremos firmados no Senhor, sem deixar que as lutas venham nos separar. E o mundo saberá que somos de Deus. Vale muito para mim o teu amor. E aí a gente vai observar que qual é o problema hoje para a igreja evangelizar? As pessoas lá fora não acreditam que a gente se ama. As pessoas lá fora não acreditam que vão ser amadas e aceitas quando entrarem no nosso tempo. As pessoas lá fora, elas acham que a gente fala bonito. Mas não vamos esquecer, elas são parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade de crente. É verdade. Então elas sabem como a gente é, não adianta o que a gente fala. E aí nesse caso, a dica é o quê? Que cada um se dedique um ao outro como irmão. Eu vou pegar uma experiência minha, uma parente minha, nova convertida. O marido não é crente. O marido, que não é crente, está com ela no carro, dando carona para 2 pessoas da igreja dela. E qual é o assunto que as 2 pessoas vão conversando até terminar o trajeto? Falando mal do pastor. Quando ele deixa as pessoas, ele chega para a esposa e fala assim, que negócio é esse? Porque não tem discussão, não é se o pastor está certo ou está errado. A questão é que assim, se eu não sou crente, e eles estão falando isso do cara que está lá com eles, o que eles vão falar de mim? Se daquele cara lá, que está no sepultamento do pai deles, se aquele cara que está lá, né, no nascimento dos filhos, se aquele cara que está lá, resolvendo, ajudando na briga de casal, pelo menos eu já vivi situações de eu sair 2 e pouca da manhã da casa de alguém. E isso, você, por exemplo, caramba, se fazem isso com aquele cara, o que não vão fazer comigo? Aí eu pergunto, como é que eu testemunho de uma igreja dessa, num bairro desse? É verdade. Então Paulo está dizendo, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, somos irmãos. E aí, a segunda parte do versículo, prefiram dar honra aos outros. Na versão de vocês deve estar preferindo-vos em honra. E aqui na nova versão internacional está, prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. É aquele caso, né? Por exemplo, eu estou aqui por quê? Porque o pastor Adilson confiou que eu tenho algo para falar para abençoar a vida de vocês. Aí o que acontece? Ah, não, ele é um amigo a mim. Não, peraí, eu preciso honrá-lo. Eu preciso honrá-lo, porque ele está confiando a mim, o coração de vocês, enquanto eu estou falando aqui. Tá, mas tem gente que não consegue perceber isso, como dizer assim, eu sou o popstar. Eu sou um youtuber. Ah, meu canal é Roberlão Julião, palavra simples, tá? Se puder se inscrever, tá bom? Ah, beleza, tá ligado. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, observa bem. Às vezes a gente não tem essa ideia. Eu trabalhei numa empresa, aí um outro colega estava falando mal da empresa. Aí me perguntaram, e você? Eu falei, eu vou falar mal porque foi a empresa que botou o pão na minha mesa. Pode não ser a melhor empresa do mundo, mas se eu botei o pão na mesa da minha família, foi com o dinheiro daquela empresa. Então eu não vou falar mal. Lá eu reclamava, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. A gente lá resolvia a situação. Agora eu entrar aqui na internet e falar mal da empresa que eu trabalhei, onde eu pude pagar o aluguel da minha casa, onde eu pude, por exemplo, tirar umas férias com a minha esposa, onde eu pude comer uma carne com arroz e feijão, eu não vou fazer isso. Aí é que está o caso. É como, por exemplo, eu pastoreei 10 anos a minha igreja. Minha igreja não é perfeita, não é a melhor igreja do mundo. Mas agora, eu não posso chegar e começar a falar um monte de coisa ruim da minha igreja, quando, por exemplo, foram pessoas que me ouviram durante 10 anos.
Você está só aqui, olha quanto tempo já está aí, né? Eu estou olhando aqui, eu não vi, aí nesse caso, aí depois que eu me lembrei que a última vez que eu vim aqui eu preguei até acabar. Então, aí assim. É verdade. Aí, olha aí, ó, viu? Ele lembra. E aí nesse caso, né, prefiro dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. E quando você cria essa cultura da honra, alguém vai elogiar você. Porque você está sempre vendo alguma coisa positiva em alguém, você está sempre falando alguma coisa positiva para alguém. Hoje, por exemplo, eu dou aula em 3 seminários e uma igreja batista me chamou para dar um curso de capacitação para pregadores leigos na sexta-feira e uma Assembleia de Deus me chamou para dar aulas de algumas disciplinas, né, que não são doutrinárias para não dar trauma lá, no IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E aí, a secretária do seminário estava falando para mim, ela fala, ô Vaso, ela me chama de Vaso, ô Vaso, eu reparei que assim, você é um pregador que tem trânsito tudo quanto é denominação. Aí, claro, abaixo de Deus, porque eu sei que Deus abre as portas para mim. Mas uma outra coisa, respeito. O pentecostal, ele sabe que eu penso diferente dele, mas ele sabe que eu não vou desrespeitar. Entende? É aquele caso, o baptista tradicionalzão, do terno, aquele negócio todinho, ele sabe que eu não vou desonrá-lo. Eu não vou desrespeitar a igreja que está me convidando. Então eu não sei se dá para perceber que assim, quando eu faço isso, isso volta para mim. Isso volta para mim. E aí talvez alguém diga assim, peraí, então você não está fazendo de coração? Mais ou menos. Porque eu percebo que é o seguinte, além de eu fazer, que é o que é certo a se fazer, eu faço também porque é o inteligente a se fazer. Quem você vai promover na sua empresa? Uma pessoa que te trata com respeito ou uma que te desrespeita? Ah, mas fulano tem capacidade, tá, mas e atitude? Capacidade a gente desenvolve, atitude faz o quê? Tem gente que sabe muito, mas é grosso, é mentiroso, é mau caráter. Tem gente que sabe pouco, mas se você parar para ensinar, vai aprender. Se você parar para explicar, vai te ouvir. Se você mandar para um curso, vai para o curso. Deu para entender? Então, aí, para a gente encerrar aqui, eu gostaria, sabe, que você pensasse comigo nessa palavra, deferência. Né? E, para não ficar na minha explicação, né, a palavra deferência tem, o sinônimo é atitude de respeito, atitude de consideração. Né? No caso, geralmente ou alguém superior ou uma pessoa mais velha. Mas não é necessariamente a pessoa de posição superior ou a pessoa mais velha. Atenção. Por exemplo, nós que somos homens, muitas vezes passamos por isso. A mulher está falando, falando, e falando, e falando. E a gente entra em off. A minha faz uma pergunta do mal. Ela fala assim, o que eu acabei de falar? Me dá uma raiva essa pergunta. Porque eu sou obrigado a admitir que não estava ouvindo. Então o que acontece? O que é a deferência? Pelo riso de vocês, acho que eu não estou sozinho. E aí, nesse caso, o que é a deferência? Atenção. Atenção. É aquele caso, eu posso discordar do conselho do meu pai, mas se eu tenho deferência, eu vou considerar. Meu pai pode estar errado? Pode, mas pode estar certo. Então eu vou para casa pensando no que ele disse. Meu pastor pode estar errado? Claro que pode, mas ele pode estar certo. Eu vou pensar no conselho que ele deu. Minha mãe pode estar errada? Claro que pode, mas ela pode estar certa. Então eu vou dar atenção ao que ela falou. Meu filho pode estar, mas é filho. Deus não pode usar o nosso filho? Então, meu filho pode estar errado? Claro que pode, mas pode estar certo. De repente, uma pergunta que ele fez, em vez de eu ficar com raiva, eu posso pensar. Papai, por que não sei o que, não sei o que? Por que você fez isso? Né? Vou falar, já que só tem a gente aqui. Outro dia, estou eu lá, enfiei o dedo no nariz. Aí minha esposa me cutucou e falou assim, olha o seu filho. Meu filho não tinha nada para cutucar no nariz, mas estava aí com o dedo dentro do nariz e olhando para a minha cara. Eu olhei para ele, claro que ele não entendeu o que eu disse, mas eu falei, meu filho, me perdoa. Ou seja, o meu filho estava dando um feedback que eu estava ensinando, mesmo sem pensar que estava ensinando. Então, a atenção, a deferência, o interesse pelos assuntos alheios, é aquela coisa de assim,
como eu falei para o Edson, não estou dizendo que ele vai fazer isso, né, mas aquela questão assim, imagina, você chega para o irmão, né, e fala o seguinte, pensa bem, perdão, o nome do irmão? Antônio. Eu chego e falo assim, irmão Antônio, como é que você está? Está entendendo? Então, como é que você está se sentindo? Mas não é aquela coisa do como é que você está, tudo bem, não. É aquele negócio assim, fala comigo. Não sou da Universal não, mas fala que eu te escuto. E aí imagina, pensa na situação. Aí ele vai e começa a contar, e eu presto atenção, né? Escuto, fico atento, tudo tal. Pô, cara, vamos orar? Eu não posso fazer nada para te ajudar. Mas vamos orar. Pode parecer bobeira, tudo bem, ele está precisando de R$100 e eu não tenho. Ou ele está precisando de um atendimento médico e eu não tenho como ajudar. Ou de repente ele está precisando de um caminhão de mudança e eu não tenho como ajudar. Mas eu posso pelo menos estar ao lado, botar a mão no ombro e orar junto. Lá na frente, quando ele der a volta por cima, ele vai lembrar que no momento da adversidade, quando ninguém estava nem aí para ele, o Roberlan chegou e se importou com ele. Aí eu pergunto, você não quer ser essa pessoa na vida de alguém? Entende? Aí é que está a questão. Né? Que você tem interesse pelos assuntos alheios, né? Condescendência, complacência. É aquele caso do tipo, olha, peraí, fulano não fez o que devia fazer, mas será que ele não está com algum problema? Como é que está o casamento dele? Como é que está a situação do filho dele? Eu soube que eles estão brigando direto. Olha como é que assim, quando você tem interferência, você pode ser um membro de uma igreja de 100, mas a igreja já melhorou por causa dessa sua atitude. Da mesma forma, o outro que quer fazer igreja, tem pastor, tem diabo. Esse cara também, por causa dele, a igreja é um lugar pior. Então, eu não sei. Tá vendo? Eu não sei se dá para perceber, gente. Eu, pelo menos, vou parar por aqui, porque vocês foram muito generosos comigo, né? Assim, o pastor mal me viu, já me deu oportunidade para falar. Vocês estão aí sentados até agora, ninguém foi nem beber água, então eu quero também honrar vocês parando de falar. Não que não me falte assunto, se quiserem eu falo mais tempo, mas brincadeira. Pastor, por gentileza, toma aqui a palavra. Ai, gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Mas se quiserem comprar meu livro, depois é só falar comigo. Graças a Deus. Essa é uma realidade nossa em relação à cultura, porque às vezes os crentes falam da cultura de Deus, da cultura evangélica, e às vezes a gente para perguntar assim, mas que cultura é essa? Sabe, que cultura é essa? É a cultura do falar mal? É a cultura do malhar? Eu tinha pego uma Kombi, né, para casa da minha sogra, e aí aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava sentado na frente e atrás estava o burburinho. Não, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor. E aí eu virei para trás. Mas não estavam falando de mim, estavam falando do pastor, né? Falando do pastor. E se estavam falando do pastor, porque conheciam, né? E eu virei para trás. Aí as pessoas pararam e me olharam. Aí eu falei assim, procurem saber de quem vocês estão falando, porque eu também sou pastor. E aí eles arregalaram, as três, né? Arregalaram o olho desse tamanho, né? E eu dei um sabão. Eu acho que dali para frente, acho que elas não vão falar mais. Vai que o outro também é pastor, né? Não vai mais falar mal, né, a respeito dessa questão. Então assim, a gente precisa pregar e apregoar essa cultura da honra. E mais que isso, a gente precisa viver, literalmente, honrando uns aos outros. A gente precisa entender isso. Como o pastor disse, eu repito, né? Você precisa honrar o outro como você quer ser honrado. Você precisa tratar o outro como você quer ser tratado. Se a gente fizer assim, com certeza o Eterno vai olhar para nós e vai se agradar da nossa atitude, né? Daquilo que a gente tem que fazer como aqueles que estão enganchados no reino. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Eu quero agradecer aqui a presença do pastor, né? Nós não fizemos um culto puro, né? Então tem ali um coffee break, né? Eu quero agradecer, hein, pastor? Eu costumo dizer para eles que eu não fico celebrando, ou aliás, melhor dizendo, né?
eu não fico lamentando, reclamando ou me entristecendo com quem não veio. Isso. Eu procuro celebrar com quem veio. Né? Então a gente vai tirar uma foto bonita ali naquela gravata ali fora, né? Agradecido, né, a Deus pela vida das irmãs que nos ajudaram aí nesse sentido. E amanhã a gente vai honrá-las aqui na frente. Amém. Né, em nome de Jesus, por tudo isso que elas proporcionaram para nós. E isso é literalmente honrar a Deus. Quando você faz isso a um dos pequeninos, é como se você estivesse fazendo isso para Ele. Aleluia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho que veio até aqui, ó Deus, e nos deu um feedback, literalmente, ó Pai, a respeito dessa cultura, Deus, que nós estamos tentando implantar na nossa vida, para que possamos de fato ser pessoas melhores, sermos pais melhores, irmãos melhores, ó Deus querido, ser tios melhores, avós melhores, ó Deus querido, ser maridos melhores, ser funcionários melhores, ó Deus, ser servos melhores, sermos crentes melhores, Amém, Deus. sermos homens melhores, em nome de Jesus. Obrigado por isso, Senhor, e que possamos sair daqui com esse aprendizado no nosso coração, e que possamos, ó Deus querido, fazer valer a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Nos leva e nos conduz, ó Pai querido, em paz. Queremos Te dar graças, ó Deus querido, por este alimento ali fora, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas mãos que prepararam, Senhor. Obrigado, ó Deus querido. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido.